partir dos anos de 1770, Mozart, com seus 14 anos, viu o piano atingir uma popularidade cada vez maior em Viena, na sua Áustria e também em toda a Europa. E vai ser a partir dessa idade que ele vai se interessar mais pelo piano, vai começar a compor obras no piano, mas ainda ele tocava paralelamente, ele ainda continuava com o cravo. Somente quando ele se mudou definitivamente para Viena, aos 25 anos, ele tomou a atitude definitiva de mudar de vida, mudar de cidade e mudar de instrumento. Ele assumiu o piano e eliminou o cravo de suas execuções, de suas interpretações. E o piano que ele mais gostava era o piano do construtor vienense Anton Walter, por ter um timbre cheio. Era um piano mais robusto do que o piano quadrado inglês, e Mozart se identificou muito com o timbre e a sonoridade desse piano, e ele adquiriu um, e quando ele se apresentava em casas de nobres, concertos em teatros, ele transportava o seu piano e levava para fazer os seus concertos. E fez maravilhas. E ali ele começou em Viena, na época que ele assumiu definitivamente o piano, a composição de seus maravilhosos concertos para piano e orquestra, que ele vai ser o grande criador desse gênero musical. Mas já a partir dos 14, 15 anos, ele começou a compor sonatas para piano. A sonata é um gênero musical que os compositores escrevem para serem executadas por um único instrumento. Sonata para piano, sonata para violino, sonata para violoncelo. No máximo, pode ter até 2 instrumentos: sonata para piano e violino, sonata para piano e cello, que se tornou muito comum. E as suas sonatas, as sonatas de Mozart são maravilhosas. Ele compôs 18 sonatas para piano no transcorrer da sua vida artística, que foi muito curta. Com 35 anos ele faleceu. E nós vamos abrir os nossos exemplos musicais, que hoje virão com os grandes intérpretes de Mozart do momento, porque tocar Mozart é uma especialidade. É o estilo de piano de Mozart, tão dele, tão original. O primeiro compositor a se dedicar plenamente a esse instrumento é de um toque leve, cristalino, com muita clareza, que as notas apareçam, mesmo nas velocidades. Não pode esbarrar, embaralhar a nota. E com muita elegância. O toque pianístico no estilo de Mozart é elegante. E nós temos um dos grandes intérpretes de música, muito importante na história pianística brasileira, que é Nelson Freire. E ele se identificou muito cedo com Mozart. Vocês vejam que coisa linda. Aos 5 anos de idade, Nelson Freire deu o seu primeiro concerto público e tocou a sonata para piano número 11, K. 331, que é a forma como se identifica na escrita as obras de Mozart. Um parêntese: a letra K representa a inicial do catalogador das obras de Mozart, um alemão, musicólogo alemão, Köchel, que fez isso na metade do século XIX. E a obra que Nelson Freire tocou no seu primeiro concerto público aos 5 anos foi a sonata
número 11, K.331. E desde então nasceu esse amor, essa identificação de Nelson Freire com Mozart. Nelson executou durante a sua longa carreira várias vezes essa sonata. Ele gostava muito de interpretar, e tanto que ela se tornou uma referência para o estudo de piano desta obra. Estudantes de piano ou pianistas que queriam interpretar uma sonata de Mozart estudavam a interpretação de Nelson Freire nessa sonata, tal a perfeição do seu estilo mozartiano. Vamos ouvir a sonata na sua integralidade, ela que foi estruturada por Mozart em 3 movimentos. E o terceiro movimento tornou-se muito popular e conhecido como Marcha Turca, e muitas vezes apresentada isoladamente em concertos. Aqui nós podemos ver a modernidade de Mozart, como ele era um músico antenado com a sua época, com as suas novidades. Na época da composição dessa sonata, estava muito em moda a sonoridade das bandas janízeras. São bandas militares do Império Otomano. As bandas janízaras são as mais antigas bandas militares e tiveram uma influência muito grande nas bandas militares europeias e nos instrumentos que até hoje são utilizados por bandas militares e até na percussão de orquestras sinfônicas. Então, Mozart fez a sua homenagem a essa sonoridade tão ligada ao Império Otomano, um assunto que estava sendo muito comentado na época. O concerto de Nelson Freire que nós vamos assistir foi organizado em Brasília pelo Instituto Piano Brasileiro, que todos nós brasileiros precisamos conhecer, prestigiar, porque é uma instituição dirigida por Alexandre Dias, cuja missão é levantar o piano brasileiro, a quantidade imensa de compositores, de intérpretes do piano da escola pianística brasileira espalhados por esse nosso país continente. Vamos a Nelson Freire.